Sou o Padre Kelmo, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Eu vou mostrar que você é o maior aspirador de pó da cidade de São Paulo. Para-choque de comunista, eu tô descobrindo se o Datena quer ser candidato mesmo. Só estou aqui porque o Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, porque ele é fraco. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Chuchuca do PCC é o futuro ex-prefeito, vai pra cadeia. A disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024 ficou marcada como um dos períodos recentes mais conturbados da política nacional. E bem no centro dessa tempestade midiática estava ele, o empresário e influenciador digital, coach e candidato Pablo Marçal. Após muitas polêmicas e quase chegar ao segundo turno, Marçal acumulou condenações na Justiça Eleitoral que resultaram na suspensão de seus direitos políticos e na sua inelegibilidade até 2032. Apesar desse impedimento legal, uma reviravolta jurídica de última hora alterou o cenário eleitoral. Amparado por uma liminar obtida na primeira instância, ele conseguiu protocolar o registro de sua candidatura à presidência da República pelo PRTB. Mas como um candidato tecnicamente suspenso e inelegível conseguiu registrar seu nome, ele pode vir a participar dos principais debates na televisão? E sua foto aparecerá nas urnas dia 4 de outubro. Entenda agora com a Brasil Paralelo a cronologia das decisões, as manobras jurídicas e o futuro eleitoral de Pablo Marçal. Para entender como Pablo Marçal ficou inelegível, é preciso voltar à sua campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Ao contrário do que muitos pensam, o motivo principal não foi a divulgação do laudo médico falso contra Guilherme Boulos. A origem do encadeamento jurídico que culminou na inelegibilidade de Marçal está ligada aos chamados campeonatos de cortes. Durante a disputa, segundo a acusação, o empresário e sua equipe teriam estimulado a criação e difusão de cortes extraídos de suas lives e sabatinas, com prêmios que seriam pagos a quem alcançasse os maiores volumes de visualização e engajamento nas redes sociais. Partidos adversários como o PSB e o PSOL acionaram a Justiça Eleitoral, alegando abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O tribunal entendeu que a promessa de recompensa gerou um impulsionamento massivo e desproporcional, burlando as regras de transparência de gastos de campanha. A Justiça Eleitoral de São Paulo também condenou o uso irregular de verbas de campanha. Em uma das decisões, o juiz confirmou que o candidato pediu doações de R$5.000 via Pix a candidatos a vereador em troca de apoio político e promoção nas redes sociais. A defesa alegou que os valores foram devolvidos e que não houve má-fé, mas o tribunal aplicou a pena de 8 anos de inelegibilidade. A condenação em primeira instância foi confirmada pelo plenário colegiado do TRE de São Paulo, que manteve a inelegibilidade de Marçal até o ano de 2032. De acordo com a lei da ficha limpa, a condenação por órgãos colegiados por abuso de poder é suficiente para impedir o registro de candidaturas e acarretar a perda temporária dos direitos políticos. O que significa que, mesmo recorrendo ao Tribunal Superior Eleitoral, o empresário passou a carregar o status jurídico de inelegível. Mas então, como ele conseguiu se candidatar? Se estiver gostando do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Conheça a plataforma da Brasil Paralelo. Lá você encontra documentários investigativos, filmes premiados e análises políticas completas que explicam os rumos do país. Assine o plano mensal e receba tudo o que a BP tem a oferecer. Toque no link da descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e venha fazer parte. Pela lei, qualquer candidato precisa de 2 condições básicas para concorrer. Primeiro, estar em pleno uso dos direitos políticos. E segundo, estar filiado a um partido pelo menos 6 meses antes da eleição. Conforme explicou o advogado e comentarista político André Marcília,
Marçal só conseguiu se candidatar na reta final do prazo por conta de uma decisão judicial. Ele só conseguiu fazer esse registro por conta de uma liminar de um juiz de primeira instância de Santana do Parnaíba, aqui em São Paulo, onde ele reside. E isso fez com que a sua filiação ficasse regularizada e com efeito retroativo, ou seja, para trás, até o dia 4 de abril. Ou seja, com isso, a sua candidatura está regular, ele vai poder disputar, ele vai poder ter horário eleitoral, ele vai poder fazer campanha inteira, normal. Só que ele não pode ganhar, ele não pode levar, ele não pode ocupar um cargo. Porque o TRE de São Paulo já o condenou em segunda instância por abuso de poder político, econômico e dos meios de comunicação, com inelegibilidade declarada até 2032. Inclusive tem uma outra condenação dele de 8 anos e multa de R$420 mil por descumprimento de decisão judicial. Pela lei da ficha limpa, você não pode ocupar um cargo público se um órgão colegiado, portanto, por exemplo, o TRE, te condenar. Ou seja, dentro desse momento atual, por conta dessa liminar, ele pode concorrer, mas por conta das decisões colegiadas, ele não pode levar. Ele pode ganhar, mas não leva. Isso não serve para nada, isso só tumultua o processo e os tribunais superiores precisam decidir definitivamente essa situação, porque isso atrapalha as eleições. Na prática, a liminar funcionou como uma chave provisória para abrir a porta do sistema de candidaturas. Mas do ponto de vista técnico, como explicou o advogado, existe uma diferença enorme entre solicitar o registro de candidatura e ter o registro deferido pelo TSE. Mesmo diante das circunstâncias, muitas dúvidas permanecem. Marçal participará do primeiro debate na Band. Ele pode continuar com a campanha nas ruas? Quando e como a Justiça Eleitoral pode barrar de vez o seu nome? Após o registro da candidatura, abre-se o prazo legal de 5 dias para contestação. O Ministério Público Eleitoral, além de partidos e coligações adversárias, podem acionar a Justiça, apontando a falta de requisitos para a disputa, amparando-se nas condenações prévias de Marçal e na fragilidade da liminar de filiação. O Partido Novo já contestou a nomeação. Até o momento, esta é a única impugnação formal reportada contra o registro de candidatura de Pablo Marçal à presidência. Enquanto o TSE não julga o pedido, a legislação garante ao candidato com registro pendente o direito de fazer campanha normalmente, realizar caminhadas, publicar nas redes e dar entrevistas. Já a presença em debates de TV depende do regimento das emissoras e de acordos partidários. Pela lei das eleições, os canais são obrigados a convidar apenas candidatos de partidos com representação mínima no Congresso, cabendo à organização do debate definir sobre a participação de nomes com registro sob contestação. Até o momento, a Band não se pronunciou se Marçal estará no primeiro debate televisionado do país. Para o advogado eleitoral Alberto Rolo, as chances do TSE aprovar a candidatura de Marçal são muito baixas. Portanto, ele não vai conseguir ter o registro deferido. Ele vai dizer que é candidato, ele vai dizer que pode usar o tempo de televisão e de rádio do horário eleitoral gratuito. Se for convidado para ir para debate, ele vai também. Mas lá na frente o TSE não vai deferir o registro dele porque ele é ficha suja. Então não adianta ficar insistindo. Agora, por que ele apresenta o registro sendo ficha suja? Tem que perguntar para ele. Não sei se ele quer aparecer, se ele quer deixar o nome em evidência, se ele quer causar, né? Aparecer nas redes sociais. Mas ele não vai ser candidato porque a justiça vai indeferir. Apresentar no sábado é uma coisa, deferir é outra coisa muito distante. Se o TSE indeferir o registro de Pablo Marçal com base na lei da ficha limpa conforme prevê o advogado, seus direitos de fazer campanha cessam imediatamente. Por outro lado, Marçal se mostrou confiante. Primeira instância, na segunda a gente reverteu. A segunda juntou os processos, ficou 4-3, ou seja, por um voto. E agora foi votar de novo, não teve o êxito. Agora tem um RESP, um recurso sendo julgado exatamente agora com o Tribunal
regional eleitoral. Mais ou menos. E a qualquer hora. Pode ser a qualquer hora. E se não tiver êxito, ainda não tem como parar a candidatura, porque ela não transitou em julgado. Aí vai subir para o Tribunal Superior Eleitoral. Mas qual o risco de você... O Lula hoje mesmo saiu. O TSE admitiu uma ação para inelegibilidade do presidente. Porque ele pegou dinheiro público e colocou lá na Sapucaí para lá. Hoje, pode olhar aí. E aí ele pode ser eleito... O mesmo risco que eu tenho, ele também tem. Pode ser eleito e não assumir, é isso? Dependendo, pode parar dele antes também. É? Mas ali nós estamos falando do cara que tá com o chicote na mão, então acho difícil. Mas foi admitida a ação. Você consegue colocar em porcentagem qual é a sua chance de derrubar isso? Você fala de converter? 100%. Isso eu converti uma. Vamos analisar a questão do direito, tá? Não é uma questão política, é muito pesada a política. Muita gente torcendo contra, pondo pressão. É um negócio assustador. De dinheiro, imagina quantos milhões que eu não tô gastando só para servir o povo. Você tá falando com advogados. Negócio absurdo. Só que acontece o seguinte, em matéria de direito, não tinha nem regulação no TSE sobre os cortes. Os cortes que eu fiz foi antes da campanha. Só que esses partidos de esquerda que entrou contra mim, entraram para ferrar com tudo, porque o judiciário não age se não tiver provocação. Então, PSOL, PSB, PT, essa turma todinha, PSB, eles entraram com essas ações para me frear, porque viu que eles não conseguiam ganhar na conversa. E aí, cara, eu tomei 257 processos, né, na última eleição. Caramba. 257. E uma pessoa tomar stand de processo, ela arruma outro país e vai embora, né? Eu não, cara, eu sinto um chamado do meu coração de servir. Eu serei presidente do Brasil. Se o povo quiser prosperar mais rápido, eu vou ser nessa eleição. Se o povo quiser demorar, vai enrolando aí, colocando esse povo, essas brigas de torcida. Agora, se a galera levar a sério o que eu tô falando, a minha visão, a minha disrupção, eu acredito que a gente pode avançar como nunca antes na história. E você, o que acha que vai acontecer? Deixe sua opinião nos comentários. Enquanto muitos veículos oferecem apenas narrativas superficiais, a Brasil Paralelo se dedica a investigar os fatos, buscar a origem dos problemas e entregar a você a realidade sem filtros. Nossa plataforma oferece mais de 100 produções originais, cobrindo os maiores eventos da história do Brasil, os bastidores da política e grandes investigações que a mídia tradicional prefere ignorar. Além disso, você tem acesso a filmes premiados, catálogo infantil seguro e cursos exclusivos. Tudo o que nós produzimos é financiado exclusivamente por brasileiros como você. Não aceitamos um único centavo de dinheiro público. Por isso, liberamos uma condição exclusiva para quem acompanha o nosso trabalho pelo YouTube, o Plano Mensal da Brasil Paralelo. Com ele, você ativa a sua assinatura hoje sem precisar comprometer o limite do seu cartão de crédito e ganha acesso imediato a todo o nosso acervo, assumindo de vez o controle da sua formação cultural. O acesso à informação independente é a maior arma que você pode ter contra a manipulação. Mas atenção, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento. Clique no link da descrição ou aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e nos ajude a continuar fazendo um trabalho que poucos têm coragem de fazer. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.